Bom dia, boa tarde, boa noite, querido concurseiro. Você que está se preparando para o próximo concurso público, estaremos te dando uma forcinha para que você consiga o seu objetivo, porque o seu objetivo é o nosso trabalho. Vamos falar hoje da corretagem de imóveis, no qual a natureza jurídica dele é o quê? É contratual. Muito bem, querido concurseiro. Vamos lá. A partir desse momento, a gente vai tentar definir o que seria a corretagem. A corretagem é uma taxa paga a título de remuneração de um intermediário financeiro pelos seus clientes. Normalmente, a corretagem é paga no momento da realização de uma operação de compra e venda de ativos mobiliários e correspondentes a uma taxa fixa, que é a corretagem fixa, ou uma porcentagem do volume de negócio realizado, que é a corretagem variável. O professor Caio Mário preleciona que o contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa, mediante remuneração, obriga-se a intermediar negócios para outra, prestando informações e esclarecimentos que se fizerem necessários para a celebração do contrato intermediado. A corretagem ela é prevista no Código Civil, nos artigos do 722 ao 729. A definição do contrato de corretagem pelo Código Civil de 2002 começa pelo artigo 722, que diz o seguinte: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Vamos agora começar com a classificação desse contrato, querido. Isso mesmo. Para começar, o contrato ele é bilateral, isso mesmo, pessoal. E ele está escrito lá no artigo 725, está previsto na lei. E ele diz o seguinte: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação ou ainda que este não efetive em virtude de arrependimento das partes. Eles também se classificam em não solenes, diferentes dos contratos solenes, que são aqueles que devem obedecer à forma prescrita em lei para se aperfeiçoar. Os contratos de corretagem são classificados como não solenes, ou seja, são os de forma livre, basta o consentimento para sua formação. Como a lei não reclama nenhuma formalidade para o seu aperfeiçoamento, podem ser celebrados por qualquer forma, ou seja, por escrito, particular ou verbalmente. Em regra, os contratos têm forma livre, salvo expressas exceções. Ele também se classifica como aleatório, aquele em que há contraprestação, prestação ou lucro esperado por uma das partes dependente do acontecimento futuro, incerto ou variável. Ao contrário do contrato cumulativo, que é um contrato previsível, ele está sujeito a incertezas. No contrato aleatório existe uma imprevisibilidade acerca do seu conteúdo. O contrato de corretagem consoante preconiza a primeira parte do artigo 725 do Código Civil. É aleatório, ou seja, o risco é seu substrato. Nesse sentido, o corretor assume o risco de nada receber e de não ser reembolsado das despesas que efetuou. O artigo 725 diz: a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimentos das partes. Portanto, a remuneração do corretor fica sujeita ao implemento de condição suspensiva, só podendo ser exigida se o contrato intermediado para o comitente for concluído. Mas é importante salientar que o legislador garante o direito à percepção da comissão da hipótese do contrato intermediado não ser firmado por desistência das partes. É o que vem explicitado no artigo 725. E por último, ele se classifica em contrato acessório. São os contratos que se formam e existem em função de um contrato principal. De acordo com Maria Helena Diniz, é acessório em razão de estar vinculado ao contrato que se quer concluir e para o qual o corretor fora contratado. A corretagem subsiste, tanto assim que a não conclusão do negócio intermediado em nada afetará a existência e a validade do contrato de corretagem. Analisando as duas posições doutrinárias em conjunto com a legislação civil, optamos com a segunda corrente, porque, em linhas gerais, o contrato acessório sobrepõe a existência do principal. O contrato de corretagem, a nosso ver, não pode ser classificado como acessório.
na medida em que o corretor está obrigado a enviar esforços para que o contrato intermediado seja concluído, mas este pode não ocorrer em razão da desistência do comitente. Hipótese em que não ficará eximido do dever de pagar a comissão para o corretor. Ainda que o contrato intermediado vier a ser rescindido ou invalidado por fato superveniente e desconhecido, no momento da contratação promovida pelo corretor, em nada refletirá no contrato da corretagem, porquanto o comitente terá o dever de pagar a comissão, o que põe por terra a linha argumentativa da primeira corrente doutrinária. A jurisprudência sufraga a segunda corrente, entendendo que o contrato de mediação autônomo em face daquele que visa promover. Disso resulta ainda a hipótese de rescisão do pacto intermediado, não impondo a devolução da comissão paga pelo comitente. As transações imobiliárias são de responsabilidade do corretor de imóveis e não pode-se admitir falhas, pois o corretor é um perito, um profissional da área. Por se tratar de um profissional autônomo, recai sobre ele a responsabilidade civil subjetiva, tendo como elementos que formam a culpa a negligência, a imperícia e a imprudência. O corretor deve se integrar no negócio, ele deve fazer a retirada das certidões do proprietário, as certidões do imóvel, conhecer o imóvel para só depois oferecê-lo ao mercado. Ele deve fazer uma conferência em relação à autenticidade das certidões, ele deve fazer uma conferência em relação à autenticidade das certidões, verificar possíveis procurações falsas para também se resguardar, pois o corretor que não age de forma ética, que não age da forma prudente, que a lei exige que ele o faça, ele será responsabilizado civilmente por aquela atuação. Uma das características do contrato imobiliário é que ele é um contrato aleatório e a alha é a possibilidade do prejuízo ou do lucro. O prejuízo ou o lucro medido pelo corretor deve estar baseado apenas nas declarações das pessoas envolvidas em querer ou não contratar o negócio. O prejuízo ou lucro medido pelo corretor deve estar limitado às declarações das partes envolvidas em querer ou não a realização do negócio. O prejuízo ou lucro medido pelo corretor deve estar limitado às declarações dadas pelas partes envolvidas em querer ou não a realização do negócio. As perdas e os danos se encontram no âmbito civil e as perdas e danos, tanto no que diz respeito aos danos materiais, esses divididos em lucros cessantes e danos emergentes, como também os danos morais, em relação à expectativa que o consumidor gera pelo negócio que está almejando. Bom, agora vamos falar da responsabilidade civil do corretor perante o Código Civil. Para os casos em que a corretagem não configure consumo e que não haja disciplina em lei especial, aplica-se exclusivamente o Código Civil. O Código Civil, no artigo 723, combina ao corretor o dever de reparar os danos que vier a causar. Contudo, ao que parece, o regime de responsabilização adotado pela lei é o subjetivo, o que significa que o corretor só ressarcirá os prejuízos causados se o comitente provar que o dano decorreu de conduta negligente ou imprudente do corretor. Alerta-se para o artigo 723, que traz uma condicionante para emergir o dever reparatório. Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Ainda, no parágrafo único, fala sobre pena de responder por perdas e danos. O corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco que possam influir nos resultados da incumbência. É certo que, pelas regras gerais do Código Civil aplicáveis nessa matéria, aquele que agir com imperícia fica obrigado a indenizar. Mas, como a lei não exige do corretor habilitação especial ou conhecimentos técnicos, deferindo a corretagem a qualquer pessoa que apresente a titulação de ensino técnico, parece-nos que o objetivo do legislador foi o de impor ao corretor o dever de informar os aspectos pragmáticos e não técnicos ou jurídicos do negócio a ser realizado. Sobre a abrangência da indenização, entende-se que o corretor deve assumir o pagamento do dano direto e imediato, dano emergente, das despesas havidas com a contratação da corretagem e com o contrato intermediado. Para responder ainda com os lucros cessantes, sobre a abrangência da indenização, entende-se que o corretor deve assumir o pagamento do dano direto e imediato, das despesas havidas com a contratação da corretagem e com o contrato intermediado. Pode responder ainda com os lucros cessantes e com a perda da chance, caso o comitente demonstre que poderia ter firmado outros negócios.
Bom, pessoal, para concluir o raciocínio, tendo em vista que o corretor tem a função de realizar a aproximação de pessoas para a realização de um negócio, nada mais justo do que compreender que, decorrente dessa aproximação, o corretor vai ter algumas responsabilidades para tratar dos negócios em questão. O artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição Federal, garante a todo cidadão a liberdade de exercício de sua profissão, com a condição de que atenda todos os requisitos que a lei cobra, né? O artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 13, garante a todo cidadão o direito de livre exercício de sua profissão, contanto que atenda todos os requisitos especificados na lei para que seus serviços possam ser prestados de maneira eficaz e lícita. Todas as qualificações que o corretor deve ter estão discriminadas no nosso Código Civil e em legislações específicas das diversas modalidades de corretor. A responsabilidade primária do corretor é possuir a necessária qualificação para o exercício de sua profissão. Logo em seguida, ele deve estar inscrito no respectivo órgão de regulação do exercício da profissão dele. Logo em seguida, ele deve estar devidamente inscrito no órgão regulador da atividade do seu ramo. Ele vai ter sempre que se ater às normas que regem sua profissão, atentando sempre aos princípios da boa-fé e o código de ética. Conforme dito anteriormente, o profissional liberal, no qual o corretor se encaixa, possui responsabilidade subjetiva sobre seus atos. Conforme dito anteriormente, o profissional liberal, cujo o corretor se encaixa, ele possui responsabilidade subjetiva sobre seus atos e os possíveis danos decorrentes dos seus atos, conforme o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do corretor está ligada à conduta culposa, ou seja, cabe à vítima do dano comprovar efetivamente o dolo ou culpa do corretor, o nexo causal entre o fato e o dano causado, para que ele possa depois submeter o corretor ao pagamento das perdas e danos por esse dano. É importante esclarecer que o corretor possui a responsabilidade de sempre esclarecer os seus clientes sobre os riscos do negócio a ser celebrado, todas as suas características, e sempre prestar o seu serviço com maestria para satisfazer juridicamente os contraentes e o contrato celebrado, evitando sempre a confecção de contratos que possam vir a ser nulos ou anuláveis, prezando sempre pela continuidade do contrato, de acordo com o princípio da sua função social. E para concluir sobre as responsabilidades do corretor, é importante dizer que ele deve sempre se ater aos princípios da boa-fé e manter a lealdade com o seu contratante. É definitivamente vedado ao corretor a realização de qualquer atividade que contraponha os desejos de quem o contratou. Dessa forma, conseguimos fechar todo o rol de responsabilidades do corretor. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante para poder se preparar para os concursos aí que a vida tem a oferecer, né? Se você gostou, dá aquele joia, se inscreve aqui embaixo, não sei ao certo qual que é o lado, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas concurseiros e sucesso!